Bem-vindos ao Grupo Marcos, você está no Nova Geração 158, Ideias Inatas 2, Dom Pedro II. Vamos falar hoje de um dos casos mais extraordinários de genialidade da história, um dos maiores políticos de todos os tempos desse planeta, pelo menos dos últimos 30 ou 40 mil anos que a gente tem algum conhecimento. E mais, uma prova cabal da grandeza de um espírito. Eu consigo comparar, e olhe lá, com a grande Joana d'Arc. Mas o que ele enfrentou, na minha modesta e inferior opinião, foi muito mais pancada. Vamos lá. Estamos falando do Pedrinho. O senhor Pedro de Alcântara, um dos espíritos mais grandiosos que a gente pode conhecer. Na história nacional, não vou entrar em polêmica inútil, mas está assim entre os maiores. Né? Não vamos discutir aqui o que a gente não é capaz. Só quero destacar que esse senhor é um gênio, e vou provar. Por outro lado, lanço a reflexão: como é que nós, brasileiros, não valorizamos esse indivíduo grandioso? Isso me deixa triste. Porque a gente lê a história de outros países, dos norte-americanos, dos franceses, dos alemães, dos ingleses, dos chineses. Todos eles têm indivíduos grandiosos e que eles valorizam e respeitam. Não é dizer que o indivíduo é Deus, mas é reconhecer. Vai nos Estados Unidos falar mal do Abraham Lincoln, que era outro gênio também, outro gênio, não há resta dúvida, espírito grandioso. Vai lá dizer que ele não presta. E no Brasil, gente, Deus permite que reencarne um espírito desse porte e a gente não sabe nem quem é. E a gente acha que é chique fazer crítica tola de quem a gente não conhece. Então, assim, é uma crítica que eu acho que eu faço para mim e lanço a reflexão. Será que a gente valoriza o que tem? Será que, em parte, o que a gente está colhendo hoje não é pelo desvalor dos verdadeiros missionários? Eu estou falando de alguém que atuou na política por mais de 40 anos. Então, não é brincadeira. E já que a gente tocou no tema atual, diga-se de passagem, foi imperador do Brasil durante esse tempo, mandava em tudo, tinha poder absoluto, que tinha a história do poder moderador, ele mandava no que ele quisesse. Como era de família nobre, além de tudo isso, ele herdou a maior fortuna do país. E acredite, morreu pobre, num hotel de 5ª categoria pago pelos amigos. Talvez seja um pano de fundo interessante para os dias que nós vivemos. Vamos lá. Quem é esse senhor? Vou falar só uma informação básica para depois ir para a principal. Precisa dizer que ele era um intelectual respeitado no mundo todo. Dom Pedro II era um intelectual respeitado no mundo todo. O Brasil não era, mas ele era. Ele falava alemão, italiano, espanhol, latim, francês, hebraico e tupi-guarani. Ele lia grego, árabe, sânscrito e provençal. Detalhe, hoje existe nas universidades brasileiras pesquisas para entender como ele fazia a tradução, porque ele fez tradução. Tem documento no Brasil de tradução desse sujeito. Grego, hebraico, árabe, francês, alemão, italiano e inglês. Ele era também tradutor de todas essas línguas. Era o lazer, né, desse nobre espírito. Nada que fazer, vai fazer o quê, imperador? Não, hoje à tarde eu vou aproveitar meu sábado à tarde e vou ficar traduzindo esse texto aqui do árabe para o português. É assim, né? O senhor vai fazer o quê domingo à noite? Não, tem um texto tão interessante aqui do hebraico que não tem em português, eu vou traduzir para ficar aqui para ver se vocês entendem alguma coisa. Ele não só lia e entendia. E detalhe, ele conversava todos esses idiomas quando ele viajava pelo mundo. Então não era de enrolação, tem documento.
Não é que ele pagou alguém para dizer que ele sabia isso, não. Ele traduzia, tem texto até hoje estudado nas universidades, traduzido por ele. Né? O tradutor Dom Pedro II. Mas vamos para a parte mais difícil, essa é a parte mais fácil. Não precisa dizer que ele conhecia muito de música, de literatura, eu não vou nem entrar nisso. Vamos lá. Esse espírito, com 14 anos de idade, ele assume o Brasil numa crise 3 vezes pior do que a gente está vivendo hoje. 3 vezes. Esse senhor assumiu o país num cenário que foi o pior cenário da história, dos 500 anos de história do Brasil. Só para você ter ideia, você imagina hoje esse sujeito com 14 anos assumindo a presidência da República do Brasil. Ele olha e diz, não, isso aqui para mim foi fácil, difícil foi lá, mas tá muito fácil, isso aqui não tem nada mais difícil para fazer, não. Essa é a verdade. Você imagina que espírito é esse? E aí foram perguntar para ele, né? Eu vou resumir, porque aí tem a história toda, mas foram perguntar para ele se ele aceitaria. O país estava numa crise tão grande que todos os gênios políticos não deram conta, que foi a história da regência. Botava e tirava e não sei o quê, falida economicamente, revolta em todo o país, ameaça de invasão estrangeira, enfim. Assim, nas minhas palavras, dava para sentir assim, o cheiro do enxofre. O Brasil estava virando um inferno, estava bem pertinho. Revolta social, revolta civil, guerra interna, ameaça externa, falência econômica. E os políticos desmoralizados. Entrava o gabinete, saía outro, não sei o que, da regência. Então assim, um Brasil piorado, o Brasil de hoje piorado 3, 5 vezes. Aí chegam para esse gente de 14 anos de idade, aí não tinha mais o que fazer. Não tinha mais o que fazer, tipo assim, tentamos tudo, acabou-se o país. Então já que acabou, vamos tentar aqui o último golpe, última tentativa. Vamos botar o Pedro II para ver o que é que faz, né? Se a ideia de um líder consegue unir. Só que o detalhe, Dom Pedro II tem 14 anos. 14 anos de idade. Não é 18, não é 25, não é 30, 14 anos de idade. Né? Hoje eu acho que para ser presidente o mínimo é 40 anos de idade, só para você ter ideia. Porque acha que não se tem maturidade. E de certa forma está certo, não está errado. Pelo menos tem as exceções, né? Então, imagina naquela época. 14 anos de idade, aí forma a comissão, conservadores, liberais, já estava tudo perdido mesmo, chegaram lá para conversar com o Pedrinho. Pedrinho, o senhor aceitaria assumir o país? Aí ele disse, sim. Quando é que seria, Pedrinho, Dom Pedro II? Ele disse, agora. Assumiu o país. Só que achavam que iam manipulá-lo. Com 1 ano, ele já tinha botado todos os manipuladores para fora. Um que manipulava muito ele, que era um dos responsáveis já pela educação dele, ele mandou o sujeito para ser embaixador na Rússia. Você vai me ajudar lá da Rússia. Mas, enfim, são só... Então, ele, de fato, assumiu o poder. Ele não ficou sendo um ornamento, não. Ele assumiu. E realizou algo que ninguém na história conseguiu, nem o Abraham Lincoln. Com todo respeito e admiração, as condições também eram outras. Não vou comparar os dois, porque, assim, gente, comparar espírito superior, para mim que sou espírito inferior, é uma tarefa inútil, não dá. Você tem algumas referências, chega uma hora que você diz, eu não tenho capacidade de entender. Eu não sei a luz que brilha mais, porque é tudo muito forte. Mas o fato aqui no Brasil... Quem foi o grande artífice da libertação dos escravos foi o senhor Dom Pedro II. O povo ensina história, massacre, a realidade não era essa. A realidade é que ninguém sabia o que fazer, mesmo os abolicionistas não sabiam o que ia acontecer no país depois da libertação dos escravos. Então, você não tem referência. Você pode libertar os escravos e no outro dia o país virar um caos. E aí? Não desfaz mais, acabou o Brasil. Então, ele foi conduzindo um processo de libertação possível. Não foi o ideal. Mas foi o possível. E ele conseguiu fazer isso sem ter uma guerra civil.
até hoje, a pior guerra da história americana, o grande trauma de guerra dos Estados Unidos, foi a guerra civil da libertação dos escravos, da guerra do norte contra o sul. Essa é a verdade. Foi o pior massacre da história americana, foi onde mais morreu gente nos Estados Unidos, até hoje. Então, assim, enfim, aqui esse espírito conduziu inclusive isso. Certo? Aí você pergunta, questão 219, Livro dos Espíritos. E aí Kardec usou uma outra palavra, né, retomando a nossa discussão do programa anterior. Qual a origem das faculdades? Quer dizer, já é uma palavra um pouco, né, já que já está desvinculada ao conteúdo. Das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição, né, olha outra palavra, de certos conhecimentos, como as línguas, o cálculo, etc. Os espíritos respondem, lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas da qual ela mesma não tem consciência. Meu amigo, o indivíduo ser imperador e aprender esses idiomas e fazer tradução, assim, ele aprendeu muito rápido, né? Ele não tinha essa consciência. De onde, aí os espíritos continuam a resposta. De onde queres que elas venham? Quer dizer, né? Trazendo, como é que um Dom Pedro II aprende tanta coisa? E eu, que tive mais tempo do que ele, que não administro país nenhum, não dou conta. Essa é a verdade, né? Ele não teve uma vida de lazer. Ele administrava um país numa crise inimaginável para os dias de hoje, né? Os corpos mudam, continuam os espíritos, mas o espírito não muda, embora troque de vestimenta. E aí é importante a gente começar a valorizar, meu Deus, esse espírito grandioso, vamos entender melhor ele. E seja feita a justiça. Agora, nos últimos anos, alguns intelectuais brasileiros das universidades estão tendo a honestidade e a grandeza de rever tudo o que se escreveu sobre Dom Pedro II. Então, a justiça histórica começa a ser reparada. Porque o fato é que, durante todo o período da República, nós não fomos capazes de entender a grandeza desse espírito. Porque a gente ainda muito analfabeto, do ponto de vista de uma formação sólida, acha que ser intelectual é simplesmente falar mal, criticar. Meu amigo, naquela situação histórica, esse sujeito foi grandioso. Foi ele que apoiou do próprio bolso a formação de uma literatura brasileira. Foi ele que criou um instituto histórico e geográfico do Brasil, onde todo mundo tinha espaço para defender qualquer ideia. Qualquer ideia. Se tivesse uma ideia bem elaborada, você tinha espaço para defender, né? Ele nunca foi um partidário, não, essa ideia aqui eu apoio, a outra eu mando abafar, não. Ele estimulava todo o debate intelectual verdadeiro. Verdadeiro. Né? José de Alencar foi apoiado, enfim, todas as grandes obras intelectuais, muitas vezes o Estado não tinha dinheiro, ele tirava da fortuna pessoal dele. Ele bancava bolsa de estudo na Europa da fortuna pessoal dele. Porque não tinha dinheiro, disse, não, então vai do meu, dá para o povo estudar. E diga-se de passagem, uma coisa que nós espíritas precisamos ter gratidão. Eu não conheço pesquisas, né, que eu possa citar, que realmente comprovam a ligação direta de Dom Pedro II com o espiritismo, mas havia, na pior das hipóteses, uma enorme simpatia e proteção. Quem deu o aval sociopolítico para o espiritismo florescer no Brasil foi o imperador Dom Pedro II. Isso é fato histórico inegável. E eu vou citar só uma coisa que o Bezerra de Menezes amargou. Depois que a República é proclamada, e aí a gente tem, né, acho que o Floriano Peixoto, depois o Deodoro, o que é que acontece? A Igreja Católica assume uma posição de maior poder e começa a combater o espiritismo. Olha que interessante. Olha que interessante. As ideias espíritas no início do Brasil, que estiveram profundamente ligadas com a homeopatia,
A gente às vezes é meio não entende a nossa história, quer dizer, o espiritismo está profundamente ligado desde o começo com a homeopatia. O doutor Demeuro, que cuidava de Kardec, era médico homeopata. Ele era um médico da época de Kardec, desencarna e depois ele vira médico de Kardec. Então, não estamos falando de pouca coisa. Então, o que acontece? E no Brasil, o espiritismo chega profundamente ligado à homeopatia e é protegido pelo senhor Dom Pedro II, porque se ele quisesse acabar com o espiritismo aqui, era uma ordem. Porque com certeza não sejam tão ingênuos. Não sejam tão ingênuos. A Igreja Católica tentou, por todos os meios, o apoio do imperador para acabar com o espiritismo no Brasil. Só que não teve esse espaço, porque se tivesse, a história do espiritismo ia ter que começar depois do Império, porque ele teria simplesmente proibido tudo. Depois do Império é que quiseram criar lei para perseguir médium, proibir passe, confundir espiritismo com superstições para enganar e tirar dinheiro das pessoas. Então, assim, Dom Pedro II é um dos maiores casos da história brasileira, numa área, gente, extremamente delicada, porque a gente não está falando só de intelecto, a gente está falando do que a gente chamou de inteligência emocional. Um sujeito que não se deslumbrou pelo poder. Fundou um colégio mais tradicional da história brasileira, o Dom Pedro II, que ele ia dar aula, toda vez que ele tinha uma folguinha, ele ia lá dar aula. O colégio Dom Pedro II era um colégio atualizado com todas as descobertas científicas de ponta do mundo. Qual é a teoria mais avançada sobre isso? Ele mandava trazer da Europa para ser ensinado para os alunos do ensino médio do Dom Pedro II. Ele ia lá ver como era o desempenho dos professores. Tinha um tempinho, ele passava no Dom Pedro II. Porque ele dizia... Agora vai entender espírito superior, né? Ele dizia que ele era imperador por dever, mas o sonho dele era ser professor. Vai entender. Vai entender. A maior fortuna do país, poder inquestionável. Porque ele tinha um poder moderador, que foi criado pelo Dom Pedro I, mas ele assumiu o poder moderador. Então o poder moderador era assim, só para facilitar. Tinha o legislativo, tinha o judiciário, tinha tudo. Tinha os poderes, que ele dava total autonomia. Mas se ele tinha um poder de interferir neles do jeito que quisesse. Só que ele era um indivíduo absolutamente democrático. Mais democrático que a grande maioria dos nossos presidentes eleitos, diga-se de passagem. Verdadeiramente democrático. Ele ainda criou um conselho, que era o Conselho do Império, que era vitalício, o indivíduo não perdia o cargo, podia falar o que quisesse, nunca expulsou ninguém, cumpriu a palavra, e na grande 90% das orientações desse conselho ele seguia. Assim, era realmente um espírito honesto, que buscava a verdade, que buscava acertar. Então a gente não está falando só de um grande intelectual, de um grande gênio de línguas, de um indivíduo que conhecia também ciências naturais, que viajava o mundo e discutia de igual para igual com todos os cientistas. Só até brincava, não podia passar um cientista aqui que tinha obrigatoriamente que conversar com ele. Era obrigatório. E soube conduzir o país no momento mais delicado e estruturar o país. O país que existe depois que esse homem sai do poder é outro Brasil. Na verdade, foi no período dele que o Brasil se consolidou. Até ele começar, havia a grande dúvida. O Brasil vai existir, vai prosperar? Para encerrar, para vocês entenderem o que esse sujeito fez. Existiam duas Américas. Na América do Sul existiam dois grandes países, digamos assim. A colônia portuguesa, o Brasil português e os outros países que eram da Espanha. Na Espanha se esfacelou tudo. Todos os países que você vê na América do Sul toda era uma colônia só, era a colônia espanhola. E não conseguiram sustentar internamente, foram se quebrando. Muitos achavam que era o que ia acontecer com o Brasil. E graças à mão forte e sábia e generosíssima de Dom Pedro II, isso não aconteceu. Não vou entrar nos bastidores de todas as ações políticas, de todas as ameaças. O fato é que ele deu conta, estamos aqui até hoje com a América portuguesa preservada. É importante entender
que ele não foi só um gênio das línguas, da ciência, não foi só um amante do saber, não foi só um indivíduo extremamente espiritualizado. É uma pesquisa que nós espíritos deveríamos apoiar, né? Os estudos espirituais de Dom Pedro II. Acho que a gente vai encontrar coisas extraordinárias. Provavelmente ele conhecia a espiritualidade judaica em profundidade, a grega, a árabe, né? Mas aí fica o desejo que alguém faça isso. Tá certo, gente? Então, além de tudo isso, foi um gênio numa das artes mais difíceis da Terra, que é a arte de lidar com o espírito ganancioso e atrasado. Ele foi capaz de administrar todos os conflitos, e o país que ele deixa, e aí a gente tem que fazer, ao ser ingratamente expulso do Brasil, terminou os dias pobre na Europa, foi acolhido pelo Cristo. Quem quiser, leia o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Mas nós temos uma dívida com esse espírito ainda impagável, gente. Ainda impagável. Basta dizer que o Cristo disse para ele que se ele se saísse bem, ele nunca mais precisaria nascer na Terra. Mas bem que a gente podia orar para ele nascer, não era, gente? Bem que a gente podia fazer um movimentozinho de suplicar: meu amigo, você não precisa, mas tem pena de nós, vem nos ajudar, porque, querido Dom Pedro II, você faz muita falta, que Deus lhe abençoe. Você faz muita falta, meu irmão, muita mesmo, muita falta, né? Quem dera que se você quisesse nascer aqui na nossa pátria de novo, mas de onde você está, e ele continua acompanhando o Brasil. Então, ajude-nos, inspire-nos a todos a aprender com a sua grandeza. Um grande abraço, um grande beijo no coração. Vamos para a nossa segunda parte. Meus filhos, que se abra diante de vocês o novo horizonte, que deve ser o horizonte da nação verdadeiramente espírita, verdadeiramente cristã. Que o espiritismo não seja uma religião dominante, que o espiritismo seja, como foi a presença do Cristo na Galileia, uma religião inspiradora. Que o espiritismo seja a força, a doutrina, que consola e que orienta todos os credos. Que o espiritismo seja a força que adentra nos terreiros afro-brasileiros, falando fraternidade. Que o espiritismo penetre as sacristias, pronunciando a palavra humildade. Que o espiritismo frequente os templos protestantes, no protestantismo atual, dizendo desapego. Que o espiritismo seja a voz que diz aos vossos corações: amemos ao Cristo, amando-nos uns aos outros. Façamos ao outro aquilo que sentimos que o Cristo faria em nosso lugar. Sejamos o olhar de ternura, sejamos o ouvido da compreensão, sejamos os braços que protegem, sejamos a mão firme que segura, sejamos o dedo apontado para o alto. Sejamos nós, na pátria do Evangelho, que tantas bênçãos ainda recebe diariamente do coração do Mestre. Aqueles que, reconhecidos
da força do mais alto que modela as nossas próprias vidas, nos tornemos a única coisa gloriosa e imensamente satisfatória que nos cabe: sermos servos desta doutrina de luz, sermos servos de uma ideia que possui um corpo e um nome, que nós chamamos Jesus de Nazaré. Que o horizonte se abra dentro de vocês e nessa paisagem de imensa beleza, vocês vejam como uma miragem que atrai a pátria do Evangelho. Construamos hoje, em nossas atitudes firmemente cristãs, esta pátria que ainda é miragem, mas que se fará realidade no mundo da matéria densa. Para isso, filhos e filhas, combatamos em nossos corações os impulsos criminosos. Transformemos em nosso ser a revolta improdutiva e nos tornemos sábios servos do Mestre de Nazaré, porque, acima de tudo, é a nossa necessidade maior, é a nossa redenção verdadeira, carregarmos o fardo de nossa dor, servindo em nome do Cristo. Muita paz do vosso amigo e irmão de sempre, Adolfo Bezerra de Menezes. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.